dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai assistir este vídeo, mas desde já eu quero deixar a minha gratidão, os meus agradecimentos. Entra no canal, se inscreva-se, receba vídeos diariamente de palavras de meditação, reflexão e paz, diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu coração. Curta, deixe os seus comentários, abençoe outras vidas, seja uma bênção para a glória de Deus. Como eu já havia comentado nas minhas redes sociais, que eu iria deixar, as minhas respostas aqui neste canal. Então, você já está preparado para saber um pouco da minha caminhada? Vamos lá? Solta a vinheta! Então, gente, vamos começar com a primeira pergunta. Tchan! A nossa primeira pergunta está com Cleonice Boaventura. Senhor Cleonice, Deus te abençoe, te amo em Cristo Jesus. Ela me pergunta aqui no meu Facebook, quando você casou, já era evangélica? Deixa eu ver se eu lembro. Nossa, será que tem tanto tempo assim? Já era evangélica. A propósito, além de ser evangélica, eu dei entrada 2 vezes, Cleonice, para poder me casar. A primeira vez eu desisti e a segunda vez eu fui em frente. Olha só, quando Deus está na frente, tudo dá certo. Bom, a segunda pergunta foi feita por Emily Evelyn. Ela me pergunta assim: a senhora, quando nova, vestida, já passou por luta espiritual de não conseguir se levantar em algum momento? Achou que Deus tinha te abandonado? Deixa eu pensar aqui. Jamile Evelyn, vou contar um segredo. Já, várias vezes, várias e ainda passo, olha só. Não significa que quando a gente alcança um patamar espiritual um pouco elevado, a gente não venha passar. A gente passa sim, para que eu venha saber, para que você venha saber que Deus está acima de tudo, de todos, e nós dependemos de Deus. Sim, já passei sim, me lembro perfeitamente. A terceira pergunta está com a missionária Gisélia Dantas. Um beijo, Deus te abençoe. Ela diz assim: a paz do Senhor, como foi o seu encontro com o Senhor Jesus? Nossa, eu não esqueço. O encontro com o Senhor Jesus foi assim algo marcante e em algumas ministrações na minha vida eu sempre me lembro, sempre sinto a graça do Senhor. Eu me lembro que quando eu aceitei o Senhor Jesus, quando o Senhor me aceitou, foi na casa da tia do meu esposo. Até há pouco tempo atrás eu estava me lembrando que ela me fez o convite, fui até o lado dela. Meu filho mais velho, ele era pequeno, se ele tinha muito, era um ano e alguma coisa. E ali ela falou de Jesus para mim e a palavra entrou. A palavra entrou de uma forma tão sobrenatural. E sabemos que quando uma pessoa fala de Jesus para outra, é aquela guerra espiritual, o que a gente vai pensar, o que a gente vai fazer, como é que vai ser dali para frente. Mas a palavra entrou e eu tive verdadeiramente um encontro com Deus. A quarta pergunta está com Valéria Souza. Ela me perguntou assim: demorou quanto tempo para a irmã receber o batismo com o Espírito Santo? Nossa, vocês me pegaram. Bom, me lembro que quando eu aceitei o Senhor Jesus, primeiramente foi meu esposo que ele foi batizado em um culto no lar. Ele foi batizado com pouco tempo de evangélico, novo convertido. Eu demorei mais um pouco, por quê? Porque eu era muito ansiosa, eu queria logo, eu queria aquele algo que os irmãos estavam sentindo, aquela graça, aquela quentura, aquele fervor,
Porque sabemos que quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nos sentimos mais agraciados, mais perto de Deus, mais forte, mais fortalecido. E eu me lembro muito bem que foi no culto na igreja onde eu congregava há anos atrás, no ano de 1999 a 2000, foi no ano de 2000, se não me falha a memória. Eu estava no culto pela manhã, né, onde a gente se reunia sempre pela manhã, era um culto muito gostoso, ali no jejum, e eu estava já buscando um bom tempo o Espírito Santo. E ali, sempre quando fazia o apelo, ir ali na frente, receber orações, receber o batismo com o Espírito Santo, ou então vocês que têm uma chamada de missionário, sabe? Então eu ia, missão sempre arde no meu coração. Então eu ia sempre à frente receber aquele toque do Senhor. E eu me lembro de uma certa vez que eu fui tão convicta do que Deus ia fazer sobre a minha vida, que quando eu fui chorando, eu fui de braços abertos para o Senhor e comecei a glorificar, a exaltar o nome do Senhor. Daqui a pouco eu comecei a dar glória, daqui a pouco, aleluia, eu comecei a chorar e comecei a gritar, a me declarar para o Senhor. Quando eu menos esperei, o Senhor me batizou. Então foi um momento muito marcante, Valéria Souza, e Deus, ele não apaga da minha memória. Próxima pergunta. Quinta pergunta está com a missionária Michele Freitas Irineu. Um beijo, missionária. Como reagiu à chamada de Deus para a obra na sua vida? Nossa. Na verdade, missionária, Deus, ele sempre me chamava. Só que eu pensava que ia ser assim, sabe? Daqui a muito tempo, quando eu estivesse de cabelinho todo branco, né? E uma certa vez, Deus, eu fui no culto em um lar, e Deus, ele começava a falar de obra, que eu ia pisar em muitos espinhos, ia passar por muitas provações, eu ia chorar muito, e Deus iria me honrar. Eu me lembro que onde eu congregava, Deus, ele usava sempre pessoas dentro da igreja para poder me falar a grande chamada dele sobre a minha vida. Só que eu pensei que eu iria demorar muito tempo. E eu me lembro de uma certa vez que eu estava para tudo ou nada. Eu disse, ou você faz. Eu tive muito medo, sabe? Você tomar uma decisão, você não sabia qual seria a situação que iria acontecer, o que como seria, sabe? Um passo muito largo que eu teria que dar, senão as coisas iriam estreitar. Então, eu tive que verdadeiramente abraçar, agarrar de todo o meu coração, colocar Jesus na frente e deixar ele fazer o resto. Amém? Sexta pergunta, 6. Está com a nossa missionária Nilda Melo. Missionária Nilda Jesus Melo. Ela me pergunta assim: como você se sente hoje na jornada, minha amada? Nossa, como é que eu me sinto hoje? Eu me sinto realizada, né? Uma grande responsabilidade nas mãos. Sinto também que eu não posso mais voltar atrás. Grande responsabilidade é levar a palavra de Deus, conduzir ovelhas, tomar conta de vidas. Eu me sinto uma grande responsabilidade nas mãos de Deus que me entregou, minha amada. Então, é isso aí. Vamos para a próxima pergunta. Sétima pergunta está com a nossa irmã Carlinha Silva. Ela me diz assim: como você se sentiu quando teve a sua
Primeira oportunidade na igreja. Primeira oportunidade na igreja. Ela tinha de tanto tempo. Não me lembro. Eu não me lembro. Mas eu posso lhe dizer, primeira vez que eu preguei. Né? A primeira vez que eu preguei foi em um lar. Foi em um culto em um lar, que Deus sempre... Ele tem um trabalhar comigo no lar. E quando me deram a oportunidade no lar, eu era muito nova nos mistérios de Deus, né? Acerca de revelações, profecias. Eu era muito nova. Então eu não conhecia muito. Então, que Deus ele botava assim nos meus lábios, eu ia falando. E eu me lembro que às vezes tinha palavras que eu saía atropelando. Eu estava muito nervosa na minha primeira oportunidade de ministrar. Eu creio que não demorou nem 5 minutos, foi muito rápido. E a próxima pergunta, a oitava, está com Amanda Ramos. Ela me pergunta assim: a senhora acha que já chegou a um nível espiritual de estar vivendo o que Jesus ensinou, de não julgar o próximo pela aparência? Amanda Ramos, há uns anos atrás, eu julgava, sim, as pessoas pela aparência. Mas quando a gente chega a um determinado patamar espiritual, a gente começa a reaprender muitas coisas. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus que há em mim, que há em ti, ele nos ensina até coisas que nós aprendemos no passado errado. Deus, o próprio Deus começa a nos ensinar novamente, né? Porque a Bíblia nos revela que a gente não deve julgar para não ser julgado. O próprio Deus deixou como exemplo o profeta, quando ele foi na casa de Jessé, que não era para ele atentar a sua aparência. É um grande exemplo aí, para que nem eu e nem você e nem ninguém venha atentar para a aparência, seja lá quem for. Amém? Deus abençoe. Nona pergunta está com a nossa irmã Eliana Santiago. Diz assim: a paz, bispa, com quanto tempo de convertida Deus começou a revelar qual a área que ele iria usar a senhora? Foi claro ou Deus foi se revelando aos poucos e o chamado para pastorear? A sua pergunta é um pouco parecida com a anterior que eu respondi. Bom, Eliana, Deus, ele me salvou, né? Ele me salvou, eu comecei a congregar. Eu sou uma pessoa muito ativa, eu não sou uma pessoa parada. Deus, ele, quando tem uma chamada na vida de uma pessoa, Deus, ele não deixa essa pessoa parada. Ali eu recebia muitos convites para poder ir para os lares. Eu era uma pessoa muito curiosa, eu queria aprender do Senhor. O próprio Deus, ele via que eu tinha sede de buscar a face dele, e ele foi se revelando aos poucos, não foi assim de vez. Me lembro de uma certa vez que eu estava em um culto, eu fui para um culto, e nesse culto foi um culto pentecostal. Deus, ele desceu assim uma revelação profunda em relação à minha vida, sobre a minha chamada e o que ele tinha para fazer na minha vida. Então, eles viu que eu tive interesse, eu queria, eu tinha sede, e ali, quando ele foi se revelando para mim, eu fui dando espaço, Deus, ele foi trabalhando, e eu creio que assim, num espaço de um ano e meio, 2 anos de evangélica. É porque sabemos que quando nós somos novos convertidos, parece que o mundo se abre para a gente, né? A sede de buscar, de descer, de interceder, de querer fazer a obra, de querer trabalhar na seara do Senhor. Eu me lembro perfeitamente que quando Deus ele começou a se revelar
para mim era em casa. Um mistério muito grande comigo. Deus, ele se revelava muito assim em casa, quando tinha um culto para acontecer à noite. Eu ouvia uma voz. Essa voz era a voz do Espírito Santo de Deus que falava comigo e eu não entendia. Mas aí eu fui orientada e Deus, ele começou a se revelar mais ainda. Amém? Deus abençoe. A missionária, 10ª pergunta. A missionária Verônica Santos Pereira pergunta: como você se sente em meio às perseguições? Como é que eu me sinto? Depende. Existem vários tipos de perseguição, mas não deixa de ser perseguição, né? Eu me sinto... Às vezes eu me sinto encurralada. Me sinto... Eu nem sei como assim explicar, né? Porque ninguém gosta de ser perseguida. Eu me sinto assim um pouco encurralada. Me sinto mais segura quando Deus, ele fala comigo que ele está comigo. Então eu me sinto mais segura, mais perto do Senhor e mais preparada para poder vencer essa perseguição. Deus me dá vitória. Amém? Vamos para a nossa penúltima pergunta. Em nome de Jesus. A 11ª pergunta está com Jandira Ribeiro. Ela me pergunta: quando começou seu ministério? Solteira, casada e hoje? Quando eu comecei o meu ministério, Jandira, eu já era evangélica, já era casada, né? Já fazia obra não estando casada. Eu já fazia a obra do Senhor. Já gostava de sair para fazer a obra mesmo, sabe? Não ficava parada. O meu ministério para pastorear surgiu quando eu me casei. Deus, ele começou a clarear as coisas, mas no momento eu não aceitava. Passava-se o tempo, passava-se os anos, e aí veio a concretização da obra de Deus na minha vida. Amém? Vamos para a nossa última pergunta. Perdão, última pergunta. Está com Ramayana Max. Um beijo, Ramayana. Com quantos anos eu fui batizada com o Espírito Santo? Não lembro. Eu só me lembro que eu tinha Bruno, que é meu filho mais velho, mas a idade exata, eu tinha mais ou menos seus 20 e poucos anos. Agora a idade exata mesmo, eu estava com 23, 24, 25, eu não lembro. Mas eu estava na casa dos 20. Amém? Pronto, meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigada. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe, deixe os seus comentários, se inscreva-se neste canal para receber sempre vídeos com palavras de Deus, palavras de exortação, palavras de amor, palavras de cura. Tenha certeza, Deus tem uma palavra para você. Amém? Os meus sinceros agradecimentos. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.